Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão, que amanhã encara o Penharol às 21 horas pela Copa Libertadores. E Corinthians abre conversas por atacante Guilherme Bissoli, ex-São Paulo, que vive fase artilheira na Tailândia. Vamos acompanhar aí. Está chamando agora para trazer as notícias do Corinthians é o Marcelo Bazejo. Boa noite, Bazejo. O que você apurou hoje sobre o Memphis, que o Paulo Sérgio quer saber aqui? Vamos lá, Michele, boa noite para você, para todos que acompanham o Gazeta Esportiva. O Memphis Depay iniciou já a transição física, está em reta final de recuperação de sua lesão muscular, um estiramento na coxa direita. Ele vem tratando em 2 períodos no CT Joaquim Grava, trouxe inclusive um fisioterapeuta de sua confiança, o Fermin Valeran, para auxiliá-lo nesse processo. Nós apuramos que o Corinthians não tem custeado as despesas com esse fisioterapeuta, é um investimento particular do Memphis Depay, mas apesar de todo esse esforço, o jogador está fora da partida de amanhã contra o Penharol pela Libertadores. Inicialmente havia a possibilidade. Todo mundo no Corinthians esperava que ele pudesse ficar à disposição para essa partida, mas ele está fora de cogitação para esse jogo. Também não deve enfrentar o Mirassol no domingo. E na semana seguinte, o Corinthians terá pela frente o Santa Fé da Colômbia na Libertadores, fora de casa. Esse jogo dificilmente Memphis também estará presente. Portanto, Memphis Depay deve voltar no clássico contra o São Paulo na Neoquímica Arena. E se isso se confirmar, depois do majestoso, o Memphis jogaria somente 5 jogos pelo Corinthians antes de ele se apresentar à seleção holandesa, caso, é claro, ele seja convocado para a Copa do Mundo, porque a Holanda disputa um amistoso no dia 3 de junho contra a Argélia, na Holanda, antes de viajar para os Estados Unidos. Memphis Depay teria que se apresentar no final de maio, então o tempo está correndo e há poucos jogos para o Memphis vestir a camisa do Corinthians, amigos. O relógio, o tempo está passando muito rápido, não sei se para vocês está passando rápido, mas para mim está passando muito rápido, a gente já está caindo no mês de maio. E o que você está achando, Paulo? Memphis treinando em 2 períodos, logo se apresenta, mas pouco vai jogar com o Corinthians. Ele que está bancando o fisioterapeuta, finalmente a gente teve essa questão respondida. Você acha que o Corinthians deveria tentar renovar mesmo com um atleta que custa tão caro e para quem está devendo 43 milhões de reais? Bom, uma das coisas, Mi, é que nós precisamos entender e não fazer uma apologia, que ele está pagando o fisioterapeuta dele. Todo jogador hoje tem um staff particular. Pessoa de confiança, tem staff, tem o fisioterapeuta, tem analista de sistema, tem o cara que vê se ele pode comer arroz, feijão, macarrãozinho. Aliás, recentemente, só fazendo um parênteses, o André Ramalho sofreu uma lesão no Corinthians com um trabalho que ele fez fora do Corinthians. É isso que eu tenho falado, isso daí também. A equipe tem que ter muito Isso gerou cuidado. Um problema interno, houve uma conversa, então assim, não tem nada de mais nisso, exatamente como o Paulo falou aqui, é muito normal. Então é normal isso, é lógico que é um jogador que nós, desde o início, estávamos falando em 4, 5 semanas para voltar. Ele vai estar voltando um pouco a mais. De 4 a 6. De 4 a 6. Então, se essas 6 semanas está dentro daquilo que foi falado no início. E é lógico que é o momento agora dele estar treinando, Você com renovaria bola. com ele? Eu renovaria não por esses valores. Não por esses valores. Até porque, se ele for mal na Copa do Mundo, ele não vai conseguir esse salário lá fora, não. Nem antes da Copa do Mundo. O Memphis não recebeu proposta de nenhum clube do planeta nas condições em que o Corinthians aceitou. Mas de repente, Salazar, uma Copa do Mundo, aí ele começa a fazer gols, começa a aparecer. Pode se valorizar. A mídia, você sabe como é que funciona. Sim. A mídia, ela traz dinheiro. Então, Copa do Mundo é Copa do Mundo. Mas se for renovar com o Corinthians, seria antes da Copa do Mundo. O Corinthians entende que precisa renovar antes da Copa do Mundo, se for para renovar. Mas o Corinthians tem que entende que acontecer antes. Por quê? Porque senão vai correr o risco do que o Paulo Sérgio está falando aqui. O contrato dele vai terminar e ele estará no Mundial. Porventura ele faz uma grande Copa do Mundo, desperta o interesse de outros clubes, ele simplesmente acerta com outro clube e vai embora. Simples assim. Então o Corinthians entende que para se proteger precisaria renovar. Mas é como a gente já viu, inclusive essa informação que nós estamos trazendo faz um tempo, mas agora foi confirmada pela diretoria do Corinthians, o Corinthians busca uma empresa. E não é para custear uma parte.
é para pagar 100% Tudo do Memphis. custo do Memphis E aqui tem para outra- essa renovação. Que agora essa empresa não existe. Ô, Salazar, isso nunca aconteceu, nem com o Ronaldo. Como é que era na época Não, do... com o Ronaldo era o Corinthians que pagava, mas o Corinthians de fato recebeu um Não, e eram aporte. outros números também. Eram outros números. Eram outros E números. o Corinthians recebeu um aporte dos patrocinadores que anunciavam no uniforme do clube, no uniforme do time inteiro. E o Ronaldo servia como garoto propaganda de boa parte dos comerciais daquelas empresas. E o Ronaldo, daquela maneira, ele conseguia amenizar o custo do Corinthians, porque saía dinheiro dos cofres do Sim, Corinthians. até porque a mídia... diferente do que o Corinthians está buscando agora. O que o Ronaldo trouxe de mídia na foi época demais. foi muita coisa. Foi muita coisa. comparação. Agora, o Corinthians, ele precisa testar também o Memphis no sentido, você quer ficar? Vamos fazer o contrato agora. Você quer ir embora? O Memphis aceita reduzir os valores. Então, ele aceitando a redução Vai é reduzir importante. bastante. Então, aí tem isso. A questão né? é reduzir quanto? Exatamente. Inclusive a informação que eu Reduz o salário, tô tentando 30%. Sai do hotel. Não dá para ele alugar uma casa, ele O mesmo problema, alugar uma casa. o problema não é nem esse, mas assim, Vai para Anália problema, Franco sim. ali, o O bairro Corinthians- da Anália problema, Franco. sim. o Corinthians Não é nenhuma moca, mas pode ir para Anália Franco. O Corinthians admite que o Memphis já reconheceu, ele está consciente ele de sabe que que ganha muito. para ficar eu tenho que reduzir os meus ganhos. Agora, o quanto? Aí que está a questão. Metade, Reduzir né? quanto? Metade. É essa informação que a própria diretoria do Corinthians não revela. Mas, porque não adianta, metade ele não- dependendo de Ninguém metade reduz ele não metade vai. do salário, né? Metade ele não vai querer. Você Não vai. Eu queria também ficar acredito com que metade do ele seu não salário? vai. Ninguém ficaria. Eu tenho duas dúvidas. Salazar, aquela questão de premiações também Então, entraria no bolo Passa da... muito por aí, porque entre salário e direito de imagem, o Memphis não ganha nada fora da curva. Para o jogador, por ser um jogador europeu... 6 milhões por mês? Não são 6 milhões. 6 milhões não, por não são mês. 6 milhões. 6 O Memphis, milhões ele por tem um mês. salário... 4 milhões, né? O Memphis, ele não recebe todo mês a mesma coisa, essa é a questão. O Memphis, por exemplo, vou dar aqui um exemplo para vocês. Luvas. As luvas que o Corinthians tem que pagar ao Memphis Depay, elas foram parceladas, são 4 parcelas, mas que não são pagas em meses subsequentes. Então ele só recebe a luva no momento que ela está programada para cair. Ela não vem diluída no contrato inteiro, não é aquela coisa assim, quando você vai receber de luvas? X, parcela aí, divide isso em 12, eu vou te pagar durante o ano. Não é assim, funciona no caso dele. Assim como bonificações, ele também tem um período para receber essas bonificações, não é diluído no contrato. Então o salário dele acaba oscilando, o pessoal acaba fazendo uma conta, um pouco de padaria, que você junta tudo, divide por 12 e fala, dá mais ou menos 6 milhões. 6 milhões por mês. Mas não é exatamente isso. Tem mês, por exemplo, que o Corinthians gasta 2 milhões com mês. Só que tem mês que vai cair 8 milhões para pagar. Esse O negócio é o seguinte, problema. Mi, hoje nós estamos vivendo esse momento com o Memphis porque não trouxe resultados. Desde o início do ano, é um jogador que não faz gols. Esse ano não É vai. um Esse jogo, ano devia não ganhar joga. menos. Devia ganhar menos, então. Os anos anteriores, foi um cara importantíssimo para essa equipe do Corinthians. Muitas vezes nós temos memória curta, sim. Temos memória curta. Ele chega, ele tira o Corinthians do rebaixamento. Ele tira, traz- ele ajuda a tirar. Pra mim, Porque não chegou só ele. Não, chegou não. o Hugo Souza, Não, mas- chegaram outros jogadores, chegou o Garro, chegaram mas a outros vinda jogadores. dele, Salazar, a vinda Foi dele... importante. Não, foi muito mais que importante. Não, o que ele fez é lindo, é tudo Até porque lindo. ele tira a pressão que estava sobre o Yuri Alberto. O Yuri Alberto ele não conseguia jogar. Quando o Memphis chega, ele tira, o Memphis tira a pressão do Yuri Alberto. Então as atenções ficam todas no Memphis. E aí, o que acontece? O Yuri Alberto começa a jogar. É um outro jogador. eu Então tenho mais tem uma tudo dúvida. isso. O tem ponto tudo para mim é que isso. se ele jogasse 2025 e agora 26, o que ele jogou em 2024, ninguém Ninguém questionaria. tá comentando, é isso aí, é isso que eu tô Ninguém. falando. O problema é que Ninguém. mesmo em 2025, dá para contar nos dedos de uma mão quais jogos ele foi importante e realmente decidiu. São poucos os jogos e na maior parte desses jogos ele também apareceu com o gol. Né? Não foi nem a partida que chamou a atenção. Teve jogo que ele marcou o gol e não fez mais nada. Então, assim, o 2025 dele Foram já lances foi um ano esporádicos. fraco. Agora, 2026 está sendo Só mais vergonhoso. uma, eu tenho uma 2026 dúvida. está sendo vergonhoso. Esses 43 milhões também entrariam para esse novo patrocinador pagar? Não, a dívida que o Corinthians tem com o Memphis é um problema que o Corinthians vai ter que resolver. Entendi, não o entra Corinthians pro novo. busca uma Tá. empresa para pagar os custos de uma Salários. eventual renovação de contrato. Dali Até para agora frente. não apareceu.
Tá, bom, gente, o Memphis foi importante, isso é indiscutível, né? Fato é que hoje o Corinthians não tem dinheiro para continuar arcando com esse atleta. E aí é pensar, né, com os pés no chão. Bom, amanhã tem Corinthians em campo pela Libertadores. Baségio, o Timão tá pronto para encarar o Peñarol? Pois é, Michele, jogo decisivo porque o Corinthians, em caso de vitória, fica muito próximo da vaga nas oitavas de final e aí começa a disputar aí o posto de melhor campanha geral da primeira fase, que dá o direito do Corinthians decidir em casa os confrontos mata-mata. E para essa partida, o técnico Fernando Diniz conta com o retorno de dois importantes jogadores do elenco, o goleiro Hugo Souza e o lateral direito Mateuzinho. Ambos não enfrentaram o Vasco no fim de semana, porque tiveram de cumprir suspensão por causa daquela confusão no clássico contra o Palmeiras. Resta saber quem será o escolhido para formar a dupla de ataque com Yuri Alberto, porque o Fernando Diniz tem a oportunidade de praticamente repetir aquela escalação usada nos primeiros 3 jogos à frente do Corinthians, com exceção do Kaique, que sofreu uma grave lesão no joelho. No último jogo contra o Vasco, o Vitinho foi o escolhido para formar a dupla de ataque com o Yuri Alberto. Será que o Vitinho novamente será escalado como titular? Lingar receberá uma oportunidade? Ou o Caio César, que é muito bem avaliado internamente, voltará ao time titular? Ele que foi um dos destaques, por exemplo, no clássico contra o Santos, o primeiro jogo após a lesão, e depois desse clássico ele novamente sofreu com problemas físicos. O Corinthians adota cautela com Caio César. Se ele estivesse 100% fisicamente, ele seria o favorito nessa disputa acirrada no ataque. Mas, como não é o caso, essa vaga segue em aberto. Michele. Muito bom. E aí, Paulo Sérgio Salazar? Bom, conseguir manter a mesma equipe do jogo do final de semana já é fundamental. Até porque hoje o que eu vejo que os clubes grandes estão fazendo é tentando manter uma equipe, tentando manter um padrão de jogo. E a equipe uma consistência, né? E a equipe do Corinthians está tentando fazer isso. O Diniz está tentando fazer isso. Agora, precisa aproveitar mais essas questões de meio campo e ataque, essas questões de finalização. O Vitinho precisa... O Vitinho, não sei o que está acontecendo com ele. Mas deve ser o titular, viu, Paulo? Então, a tendência é que o Vitinho seja o titular justamente por tudo aquilo que o Sérgio acabou de falar. É um jogador que está tendo tantas oportunidades e não está abraçando. Porque na hora que pintar qualquer outro jogador na posição, ele perde a posição. Sim. Então, é um jogador que o torcedor corintiano espera muito mais dele. Hoje o Vitinho joga porque o Kaique sofreu a lesão, Sim. porque o Caio César está voltando de lesão, como bem informou o Baségio, o Caio César seria o titular natural dessa posição. Então, por causa disso tudo, o Vitinho, que é um jogador caro, um jogador que custa mais de R$1 milhão por mês para o Corinthians, não tem conseguido entregar. Apesar disso, deve ganhar oportunidade. A informação que a gente tem é que ele deve ser mantido entre os titulares para iniciar esse jogo contra o Peñarol, que a gente espera que o Corinthians consiga terminar com 11 jogadores em campo, Sim. né, Paulo? E outra coisa, o que eu quero dizer aqui, o Vitinho é bom jogador. É bom jogador. É bom jogador. É uma decepção. Então é um jogador que não se encontrou ainda nessa equipe do Corinthians, mantendo um ritmo, mantendo uma constância, uma regularidade. Bom, a Marina a gente segue com Corinthians. Baségio, você tem novidades sobre o Garro? É isso, Michele. Sobre o Garro, o Corinthians avalia com 3 instituições um empréstimo de $8,5 milhões para pagar o que deve ao Tajeres pela contratação de Rodrigo Garro. Essa negociação vem se arrastando. O presidente Osmar Stabile já admitiu que se não pagar o Tajeres até o final desta semana, o Corinthians pode sofrer sim um novo transfer ban, mas... Pelo que eu apurei até agora, o Corinthians ainda não conseguiu viabilizar esse empréstimo de $8,5 milhões para pagar Garro. Inicialmente a dívida era de 19 milhões, subiu para 48 milhões e nas negociações o Corinthians conseguiu reduzir a dívida para 41,5 milhões de reais. Agora a negociação é com o Tajeres para fazer com que o clube argentino espere um pouco mais para que o Corinthians possa pagar, não necessariamente até o final desta semana, evitando assim um novo transfer ban, mas essa novela ainda não se encerrou.
E sexta-feira, o fato de ser feriado sexta-feira impacta em alguma coisa, Salazar? Não impacta porque, na verdade, internacional, o né? calendário da Suíça. Agora, a questão para mim eu também não estou entendendo esse desespero todo. Se o Corinthians sofreu o transfer ban, qual é o efeito prático Não disso, pode renovar Paulo? com o Mendes, por exemplo. Não, mas Ou pode? Pode, né? Pode. Você não pode registrar. Pode. Você não pode registrar o jogador no bid da CBF, apenas isso. Pode até a assinar janela contrato tá com o fechada. jogador, mas registrar e utilizá-lo você não poderia. A questão é, a janela está fechada. A janela está fechada. Ninguém vai registrar ninguém vai contratar ninguém agora. Assim, qual seria o efeito prático do Corinthians sofrer um transfer ban e ficar uma semana impedido de registrar novos jogadores? Então é um atraso que, na minha opinião, não deveria preocupar ninguém. É lógico que afeta, sim, a questão de Imagem. profissionalismo, de imagem. Isso daí tudo é muito ruim. Tudo muito ruim. Agora, pega mal, infelizmente, o pessoal espera a última hora para resolver as coisas. Né? E isso é muito ruim, né? Feio. Para uma gestão aí é feio. Né? Porque mostra uma Não certa falta de profissionalismo. planejamento, né? Mas tudo bem, a gente já vai falar mais sobre isso. Vocês vão comentar mais sobre isso? Porque Olha só, informação importante também do UOL hoje é que o Corinthians está de olho e monitorando, tá, a situação do atacante Bissoli. Isso mesmo, meu amigo, Bissoli, atacante que já foi, né, do São Paulo, jogou pouco, né, revelado ali nas categorias de base do São Paulo. O Corinthians monitora a situação dele, né, o nome, né, do atacante é Guilherme Bissoli, tá? Ele está no radar do Corinthians, tem 28 anos, né, foi revelado pelo São Paulo e está no Buriram United da Tailândia, tá? Ele é alvo do Corinthians, já o Marcelo Paes já queria a contratação dele antes da chegada do Fernando Diniz, e só não contratou antes, né, porque o jogador ele é empresariado, né, agenciado pelo mesmo agente do Dorival, aí poderia pegar mal e o Dorival não quis, tá? O Marcelo Paes teria trazido, mas foi o Dorival que não quis, porque o Dorival não gosta desse conflito de interesses que pode gerar, né? Enfim, ou então, né, gerar algum falatório que possa aí desonrá-lo. Então, o Dorival acabou vetando a contratação, mas com a saída do Dorival, Marcelo Paes voltou a focar no Bissoli, jogador revelado aí pelo São Paulo, que está no futebol da Tailândia, tá? Ele tem números interessantes, viu? Na Tailândia, claro. Ele foi o brasileiro com mais gols no mundo, marcando 43 gols em 59 jogos. Em 2026, né, isso foi em 2025, né, em 2026 mantém o desempenho, já tem 34 gols em 39 partidas, então os números são impressionantes, né? Ele que nasceu em Jaú, interior de São Paulo, foi formado nas categorias de base do São Paulo, chegou lá aos 15 anos, mas foi utilizado aí, teve poucas oportunidades, apenas 2 jogos no time profissional, tá certo? Passou por Atlético Paranaense, Cruzeiro, jogou, né, tem 1 gol em 11 jogos no Cruzeiro, marcou 9 gols em 31 partidas pelo Furacão, passou pelo Avaí também, 2023 atuou pelo Ceará, né, com apenas 3 gols em 17 jogos, e desde 2024 está jogando na Tailândia. Então, Guilherme Bissoli, esse é o reforço que o Marcelo Paes pretende aí trazer para o Corinthians no meio do ano. Comenta aqui embaixo, fala se você acha interessante ou não. O Corinthians iniciou conversas iniciais para avaliar a possível contratação do atacante Guilherme Bissoli, de 28 anos, atualmente no time da Tailândia. O jogador, revelado pelo São Paulo e vivendo a fase mais artilheira da carreira, foi oferecido ao Corinthians, que analisa o nome com cautela neste momento. Segundo a apuração do jornalista Fábio Lázaro, do UOL Sport, representantes do atleta já mantêm contatos com o departamento de futebol alvinegro. Apesar disso, a situação ainda é considerada embrionária, sem avanço para uma negociação concreta até aqui. Internamente, o nome de Bissoli ainda não foi debatido de forma aprofundada. O Corinthians trata o caso como uma oportunidade em análise e pessoas ligadas ao timão reforçam que não há tratativas em andamento neste estágio. O primeiro contato partiu do staff de Bissoli, que procurou o executivo de futebol, Marcelo Paes, antes mesmo da chegada do técnico Fernando Diniz. Na ocasião,
A possibilidade de contratação foi descartada por uma política adotada pelo então treinador Dorival Júnior, que evitava trabalhar com atletas ligados aos mesmos empresários de sua equipe. Mesmo com o interesse inicial, o Corinthians mantém cautela no mercado. A diretoria planeja reforçar o elenco na janela de julho, mas com um número reduzido de contratações em comparação ao início da temporada, quando 7 jogadores foram anunciados. A prioridade segue sendo o setor ofensivo, especialmente jogadores de lado de campo que atuam no exterior. Além disso, o Timão busca atletas que se encaixem na política de redução da folha salarial e, preferencialmente, sem custos de transferência. Fator que pode dificultar a chegada de Bissoli, que tem contrato com o Buriram United até junho de 2028. Em campo, porém, o atacante vive números expressivos. Na última temporada, foi o brasileiro com mais gols no mundo, somando 43 em 59 partidas. Em 2026, mantém o alto nível com 34 gols em 39 jogos, consolidando a melhor fase de sua carreira desde que chegou ao futebol tailandês em 2024. O Corinthians segue monitorando o mercado em busca de reforços pontuais e avalia diferentes perfis para qualificar o elenco comandado por Fernando Diniz na sequência da temporada.